Então, pensava que já não havia dia D esta semana. Não. Há dia D, mas há quarta-feira. Já percebeu? Está com o dia D, o programa que nós criamos aqui no canal da Cor do Dinheiro, para analisar o país a partir do ângulo da direita. Esta semana estão comigo o Vasco Rato, aqui à minha esquerda, e o Miguel Morgado. Ora, o que é que vamos tratar para si esta semana? Olha, em primeiro lugar, a tomada de posse dos deputados, novos deputados da Assembleia da República, que saiu das eleições, e também do novo governo. E em segundo lugar, como não podia deixar de ser, a guerra na Ucrânia, as conversações tendentes a ver se chega à paz ou não, e também a resposta europeia a este conflito. Vasco, queres começar com a Assembleia da República e os deputados? Ficaste, entre aspas, excited com a tomada de posse de novos deputados? Não, já não tenho idade para isso. Pronto. Não, mas por isso é que eu pus entre aspas excited, que é para não haver dúvidas. Não, acho que é um quadro que desafia os deputados, desafia o regime no seu todo. Isto é, o que eu quero dizer é que neste quadro de maioria absoluta tudo será diferente. Já há muitos anos que não assistimos a uma maioria absoluta, especialmente uma maioria absoluta desta natureza. Acho que pelo aquilo que vi ontem, sobretudo, acho que há aqui alguns problemas. O primeiro é o Santos Silva, o Presidente da Assembleia da República. Eu também acho. Eu, por um lado, eu tenho alguma ambiguidade em relação a Santos Silva, porque, por um lado, acho que ele tem experiência suficiente e tem sentido de Estado, ou pelo menos revelou o sentido de Estado. O problema é que usa muitas vezes essa experiência para pender para a esquerda. Esse é o segundo problema. Mas a experiência ele tem, se a quiser usar, de facto pode fazê-lo. Não o fez ontem, a meu ver, no discurso que proferiu na Assembleia da República. Porque o discurso, ele por um lado, o discurso é curioso, porque por um lado promete ser imparcial, veremos se será, seguramente o seu antecessor, o Ferro Rodrigues, não o foi, mas promete ser imparcial e depois faz um discurso que é essencialmente contra o Chega. Claro. É como se tivesse a fotografia do Chega, eu disse isto no programa de hoje de manhã, das arcadas da Assembleia da República. Exato. E faz uma declaração que eu acho, até trouxe, que eu acho absolutamente fascinante. A certa altura ele diz: o patriota, porque ama a sua pátria, enaltece o amor dos outros pelas pátrias respectivas e percebe que só na pluralidade das pátrias floresce verdadeiramente a sua. Parece uma Manela Alegre, poesia. E depois, em contraste, diz o seguinte: o nacionalista, porém, odeia a pátria dos outros, quer fechar a sua ao contacto com os demais, discrimina quem é diferente e, em vez de hospitalidade, promete o ostracismo. Isto é uma definição curiosa de nacionalismo. Eu confesso que nunca vi uma definição destas em nenhum manual, em nenhum livro. Quer dizer, isto é muito curioso, porque Santos Silva está a dizer, para se ser nacionalista, que ter orgulho na nação e enaltecer o país onde se vive é forçoso odiar outros. Eu compreendo que o nacionalismo feito em juxtaposição com os outros. Agora, isso não implica necessariamente odiar os outros, etc, etc. E, portanto, este discurso não é sobre o nacionalismo, não é sobre o patriotismo, é sobre o Chega, ou pelo menos a visão que Santos Silva tem do Chega. E isto é preocupante, porque um dos testes ao regime, agora nos próximos tempos, vai ser a forma como o Chega é enquadrado no Parlamento, a forma como o regime trata esta novidade, inclusivamente se o Chega consegue eleger ou não um vice-presidente. Achas que o Santos Silva quis amedrontar logo o Chega a partir de dizer atenção? Mas é o que ele fez objetivamente, esse é que é o problema. Um Presidente da Assembleia que quer ser imparcial começa por colocar o Chega num box, num quadrado, não é? E isto é um mau sinal, sobretudo porque um dos grandes testes dos próximos anos é justamente ver como é que se pode enquadrar o Chega no regime e evitar que o Chega se transforme num partido radicalize ainda mais. Sim, Miguel. Bem, eu sou menos ambíguo do que vocês, pelos vistos, acerca do novo Presidente da Assembleia da República. Menos ambíguo? Menos ambíguo. Eu acho que não tenho nenhumas condições para exercer aquele cargo. Nenhumas. Eu ainda sou daquela escola velha, admito, obsoleta, provavelmente, de que o cadastro dos políticos conta
para a atribuição e para a recompensa para cargos honoríficos qual é o desta pedaço de Santos Silva? Bem, Gosto de malhar na direita? Não, Augusto Santos Silva foi um defensor fanático do momento mais negro da democracia portuguesa dos últimos 40 anos. O governo de José Sócrates, a corrupção do primeiro-ministro, de outros ministros que eram seus parceiros, a tirar o país para a bancarrota, num clima de trincheira em que se tentou dizimar tudo e mais alguém, recorrendo ao controle da comunicação social. Meu Deus, quer dizer, é preciso ir mais longe. Augusto Santos Silva foi um dos rostos desta página negra da nossa democracia. E agora o regime recompensa com o número 2, o segundo lugar da hierarquia do Estado. Por isso, ambiguidades eu não tenho nenhumas com ele. Para além de, deixa-me só dizer isto, para além de, no seu papel como Ministro dos Negócios Estrangeiros, eu tive várias oportunidades, algumas delas já partilhei aqui com a audiência do dia D, no Parlamento, quando eu era deputado, de o confrontar em debate democrático, e lembro muito bem qual foi o sentido de Estado que ele teve. Zero sentido de Estado. Ele aproveitava as idas ao Parlamento para fazer a mais baixa política, que era zurzir na austeridade, daquele era responsável como, na altura, Ministro da Defesa e número 2, ou 3, ou 4 de José Sócrates até 2011, e ele não perdia uma oportunidade, esclarecia o mínimo possível à Assembleia da República, por isso, sentido de Estado, não acho que ele tenha mais do que Ferro Rodrigues, com toda a franqueza, e eu fui muito crítico da presidência da Assembleia da República de Ferro Rodrigues. Depois, sobre o que ele disse ontem, eu vou até mais longe, provavelmente, do que vocês. Eu nem acho que ele esteja preocupado com o Chega. Augusto Santos Silva é um homem do PS. Nunca foi outra coisa, nem antes, nem depois. Ele é um homem do PS e ele foi lá seguir aquilo que nós até no dia de já aqui dissemos várias vezes. Qual é que vai ser a estratégia do PS agora? Para destruir o PSD. Isso a gente sabe. O problema é que ele ontem, tudo o que andou a dizer, na esmagadora maioria do discurso, tinha a fotografia do Chega. Mas é isso que eu estou a dizer. O PS o que quer agora é dizer há aqui um papão, há aqui um monstro que é o Chega. Claro. Quando houver problemas com a governação do PS, nós vamos atirar com o Chega. Sim. Portanto, é um interruptor que o PS liga e desliga, quando for da sua conveniência, não para lançar luz, mas para criar escuridão sobre o regime. Sim. Para quê? Para condicionar ao máximo o PSD. Portanto, Augusto Santos Silva foi lá dizer que vai utilizar a presidência da Assembleia da República para cooperar com o Partido Socialista no cumprimento dessa estratégia. E, portanto, serão Quanto fascistas... mais os holofotes estiverem no Chega, menos Claro, para o PSD, portanto, haverá fascismo quando o PS quiser, haverá acusações de fascismo quando o PS quiser, quando o PS não quiser, não haverá, e, portanto, alguém que diz assim, e eu estarei aqui a presidir a Assembleia da República a cumprir esse desidrato. Portanto, isso parece que estamos em maus lençóis, digamos assim, e não melhoramos relativamente à presidência da Assembleia da Já é o República. segundo Presidente da Assembleia da República onde parece claramente que são pessoas que têm uma identificação clara. Não tem nenhum vestígio de imparcialidade. Independente claramente à esquerda. E não foi assim no passado. Tivemos Jaime Gama, tivemos Assunção Esteves, Sim. um militante do PS, o outro militante do PSD, que ninguém pode acusar nem Jaime Gama nem Assunção Esteves de não terem sido imparciais. Exatamente. É verdade. Portanto, aqui nem sequer é aquela questão, não, mas há sempre parcialidade. Não, isso não é verdade. Estamos a criar então a segunda figura do Estado com uma tendência claramente identificada. Claro, ou seja, ser parcial. Mas o Partido Socialista... Isto não desprestigia o cargo. Desprestigia as instituições, não é só da Assembleia da República, mas desprestigia as instituições como um todo. Aliás, nós temos um conjunto de... uma sequência de casos, não é? Uma sequência de abusos, para citar a Declaração da Independência dos Estados Unidos, uma longa sequência de abusos. Eu acho que só não vê o padrão já escrito quem não quer. Enfim, podia dar aqui vários exemplos, mas desde a ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal, termos uma senhora que foi secretária de Estado dos antigos combatentes, que foi juíza conselheira do Tribunal Constitucional, foi imediatamente a correr ser secretária de Estado do Governo, desprezando o escrúpulo de independência, independência política, independência partidária que os juízes conselheiros devem demonstrar, para agora já ser Ministra da Justiça. Quer dizer, ter-se escolhido para secretário de Estado do Mar. O ex-presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo não podiam pôr no secretário de Estado da Saúde ou da Educação, sei lá, qualquer outro lugar. Do Mar, este homem que se distinguiu por fazer uma oposição demagógica, implacável à privatização dos estaleiros navais de Viana do Castelo, que salvaram a produção naval no norte do país. Não há um arrependimento, uma confissão pública de erro, nada. Não, o homem que foi pôr uma coroa de flores no ato da privatização, que salvou Viana do Castelo. Mas aquilo é um prémio pelo frete que ele fez. Pronto, é o que eu estou a dizer. Tudo isto é um prémio partidário. Portanto, o Partido Socialista premia os seus mais fiéis
como aliás a composição do governo registra, passando por cima das instituições, do equilíbrio de poderes, Mas era aí que eu queria da chegar. cultura democrática mínima. Tu olhas para o governo e ficas encorajado ou ficas preocupado? É muito fácil responder essa pergunta. Quem acha que o percurso de Portugal, não só nestes 6 anos, mas nestes últimos 20 anos, tem sido bom, portanto, Portugal está no bom caminho, eu acho, com toda a franqueza, deve ficar satisfeito com este governo. Por uma razão. Este governo é mais do mesmo. Portanto, quem acha que isto até agora foi bom, houve boa governação em Portugal, então deve ficar contente, porque António Costa não mudou nada. Não mudou nada. Limitou-se, tinha premiado uns fiéis antes, em 2019, agora premia mais ou menos os mesmos e mais alguns. Mas aí eu acho que o Jorge Barrão tem uma razão. Ele tem no think tank ontem dizia que o Primeiro-Ministro escolheu 3 ou 4 funções claramente onde ele quer controlar e esqueceu o resto. Mas isso... Negócios europeus, negócios estrangeiros, defesa, funções... E depois deixou todas as questões sociais e económicas por lá para o fundo. Eu às vezes fico, com toda a franqueza, eu fico mesmo surpreendido. É assim desde 2005. Os governos de Sócrates e de Costas até eram gigantes, em termos de pessoal, secretários de Estado, mais ministros. Quem mandava eram 3 ou 4 ministros. E é irrelevante as pastas. Aí acho que nem sequer é a questão das pastas. Não foi o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que era um ministério muito importante nestes últimos 6 anos, mas Augusto Santos Silva era importante no governo. Isso é irrelevante, são as pessoas. Há um núcleo duro e depois há um conjunto de ministros, que até pode ser a maioria dos ministros, a maioria dos secretários de Estado, que estão lá para encher, nem sequer têm acesso ao próprio Primeiro-Ministro, estão lá para encher. Estes governos do Partido Socialista não são órgãos verdadeiramente colegiais. Há um núcleo duro que decide tudo. E depois os outros são informados do que é preciso fazer. Por isso é que há tantos ministros e secretários de Estado que nem as pessoas conhecem, nem sequer sabem reconhecer os nomes. Não têm sequer expressão política. Mas isso é assim desde 2005. Não há nenhuma surpresa. E, por amor de Deus, achar que isto é novo, relativamente a 2019, ou 2015, ou 2009, ou 2005, acho que enfim, falta de contacto com a realidade que houve até agora. Acho que não há nada de novo. Miguel, e como é que tu viste a nomeação de Fernando Medina para as finanças? Pronto, então Fernando Medina tem aqui uma recompensa também, uma recompensa que o Primeiro-Ministro lhe dá diretamente, que tem em vista reabilitá-lo politicamente. Portanto, Fernando Medina neste momento tem uma reputação no país manchada, enfim, manchada neste sentido negativa. Sim, pela perda da Câmara de Lisboa. Não só por ter perdido a Câmara de Lisboa, as eleições, isso seria mais ou menos normal, mas por ter perdido daquela maneira. Quer dizer, nós não nos podemos esquecer que Fernando Medina provavelmente até tinha as eleições ganhas até ao escândalo de junho com a transmissão dos dados pessoais e a gestão que Fernando Medina fez disso depois. Quer dizer, a total desresponsabilização, tentar atirar todas as pessoas para debaixo do autocarro, menos ele. O escândalo adquiriu dimensões europeias, a Comunidade Europeia da Proteção de Dados protestou, vindo de todos os países europeus, contra o que estava a ser feito pela Câmara de Lisboa, num processo, reparem, não foi só a transmissão de dados pessoais de manifestantes portugueses e russos contra o regime de Putin. Ficou-se a saber que era de manifestantes contra o regime venezuelano, contra o regime cubano, contra o regime chinês. Lisboa foi aqui um vazadouro de todos os dados pessoais, de todas as pessoas que vieram a Lisboa gozar de um ambiente de segurança e liberdade que há aqui na cidade, aqui na capital do país, para protestar contra os regimes mais torcionários do mundo. E isso decorria há anos a fio, que até remontavam à presidência da Câmara de António Costa. E depois Fernando Medina acaba por assumir as responsabilidades quando já não tem possibilidade de fugir, também para cobrir essa possibilidade de contagiar as responsabilidades políticas de António Costa naquela época. Agora veja-se, o que é que se está a preparar para Fernando Medina? Ele vai fazer um brilharete em 2022. Portanto, ele chega a Ministro das Finanças, as pessoas não dão muito por ele, e em 2023, se Deus quiser estaremos cá para comentar, ele vai dizer, eu fiz um brilharete, eu fiz aqui uma coisa espetacular, que já está a ser preparada, não sei se repararam, na apresentação do programa de estabilidade. É muito fácil de explicar o que vai acontecer. Eu espero que a oposição e que o PSD esteja atento a isto. É muito fácil de explicar. Acabámos de registrar o grande ceticismo evidenciado por Vasco Rato, mas eu já lá vou. Deixa-me só explicar o que é que está a ser preparado. Portugal é um país que desaprendeu de viver com inflação. É normal. Há 25 anos que nós não temos inflação, por isso as pessoas desaprenderam. As instituições e os cidadãos comuns.
Portanto, nós vamos ser surpreendidos, já estamos a ser surpreendidos pela inflação. Isto quer dizer o quê? Que quando nós estamos nos anos 70 aos anos 80, em que Portugal havia inflação, nós protegíamos. Os sindicatos pediam aumentos salariais em conformidade com a inflação. Mas agora também vão pedir, está a descansar. Vamos ver o que é que vai acontecer e vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que o brilharete pode ser outro, repara, porque o Governo precisa dramaticamente de reduzir salários numa certa área. Ora, a inflação vai servir exatamente para isso. E, por outro lado, vai dar uma grande vantagem em reduzir a dívida. Mas é isso que eu estou a dizer. Uma coisa é haver aumentos salariais que até vão servir. Pela primeira vez haverá aumentos salariais para estes e para aqueles. Outra coisa é ver se isso não vai corresponder a um corte real de poder de compra. Pronto. Claro. Então o que é que nós vamos ter? Vamos ter um grande aumento do PIB nominal, ou seja, o crescimento da economia, que não vai ser grande, mas o crescimento da economia com a inflação. Portanto, isso vai servir para baixar imediatamente a dívida, sem esforço nenhum, e reduzir o rendimento dos portugueses, se os portugueses perceberem. Isso vai fazer com que o Ministro das Finanças, em 2023, Fernando Medina, diga: vocês duvidavam que eu era um grande Ministro das Finanças? Olhem aqui, vamos reduzir a dívida provavelmente em 6 pontos percentuais. Provavelmente vai ser em 6 pontos. Quer é maior feito do que este. E então António Costa dá isto de bandeja a Fernando Medina, para ele começar a acumular capital político, para quando ele, Costa, e por isso é que eu acho que este governo não chega ao fim da legislatura, quando ele, Costa, decidir ou ir para um cargo europeu ou candidatar-se a Presidente da República, o que significa que este governo acaba em 2025, Fernando Medina já está politicamente reabilitado para poder-se assumir como pelo menos um possível sucessor, coisa que neste momento ele não tem condições para fazer, mas poderá ter em 2025 um grande brilharete provocado por este equívoco, por esta grande ilusão que a inflação vai introduzir em Portugal. Vasco, tu há bocado estavas eminentemente cético quando o Miguel falou: espero que o PSD seja atento e reaja a isto. Porquê? Como diz o Miguel, há um padrão. Quer dizer, é um padrão dos últimos anos. Eu gostaria, no entanto, de regressar a Santos Silva, porque acho... Sim, eu depois vou voltar ao PSD no fim, para os dois. Vamos sim, a Santos Silva. Porque eu acho que Santos Silva é importante, porque há uma maioria absoluta, há um Presidente da República que nos últimos anos andou com o governo. Que agora está um bocado aflito e está a dizer que não vai servir de figura de bibelô. Está bem, mas o facto é que a maioria absoluta existe, foi ele que contribuiu para que haja essa maioria absoluta e agora pode fazer o que quiser. Costa, acho que em larga medida vai ignorá-lo. O que significa que o palco da política e, sobretudo, da oposição passa, obviamente, para o Parlamento. Não é? E nesse quadro parlamentar é absolutamente indispensável que haja alguém que presida a instituição que seja imparcial. Por isso é que Santos Silva é tão importante. Eu não sou tão cético quanto ao Miguel em relação a Santos Silva. O que eu estou a dizer é que no passado há casos, que ninguém é perfeito nisto, mas houve um conjunto de casos que eu acho que o Ministro mostrou sentido de Estado. E, portanto, espera-se agora que mostre, não se está a pedir mais nada, apenas imparcialidade. Mas, ao mesmo tempo, o que estou a dizer é que, atendendo ao discurso de ontem, isso parece-me que não está presente. Portanto, esta descrição que faz o Miguel faz sentido, porque, aparentemente, é isso que fez ontem, começou a fazer ontem, e convém, seguramente, ao Partido Socialista, como tem feito nos últimos tempos, nos últimos meses, no último ano e meio, focar os holofotes no Chega e dizer: a oposição não existe, o que existe aqui é o Chega e tal, etc, etc. Bom, o que é que Marcelo Rebelo de Sousa pode fazer em relação a tudo isto? Muito pouco, porque ele diz que, bom, cabe aos partidos da oposição fazerem oposição. Correto. Mas ao mesmo tempo diz: mas eu quero estar muito ativo, etc. Bom, como é que ele quer fazer isso? Quer dizer, não se percebe. Eu acho que o próprio Marcelo ainda não... Eu recordo-me há uns anos atrás, Marcelo disse, a propósito, acho que foi do governo do Sócrates, que o Presidente da República, naquelas circunstâncias, apagava-se. Foi essa a expressão que ele utilizou. Bom, eu não vejo que as coisas tenham mudado em termos estruturais. Portanto, sendo assim, o que é que acontece? Acontece que o PSD, a maior força da oposição, tem de ter um posicionamento robusto e tem de fazer oposição a sério. Se este PSD, com esta composição parlamentar e com esta liderança da bancada, porque isso é importante também, e acho que Paulo Mota Pinto começou muito mal, se este PSD vai conseguir fazê-lo ao mesmo tempo, tendo a Iniciativa Liberal e o Chega a procurar, não é, protagonismo político,
tenho algumas dúvidas, de facto. E em relação ao governo, nomeadamente o caso de Medina, achas que ele tem independência e força suficiente para se impor perante António Costa? E para além disso, é um péssimo gestor, Medina é um freteiro, é o que ele é, não é? E é o que ele irá fazer no Ministério das Finanças. Agora, para além do resto, quer dizer, é preciso recordar que em termos das finanças da cidade de Lisboa, Medina também foi um desastre. Para além de tudo aquilo que o Miguel disse, do ponto de vista financeiro foi um desastre. Quer dizer, e foi um desastre numa altura em que Medina beneficiou da explosão do alojamento local, as taxas, toda aquela coisa. Quer dizer, o homem não soube gerir a cidade de Lisboa, não parece que consiga gerir o país. Mas também não estamos à espera que o faça, porque já sabemos que, perante as dificuldades, a solução vai ser mais Estado, mais impostos, mais subsídios, mais promessas e nada de substancial vai mudar. Portanto, tanto faz ser Medina como o Pai Natal, o resultado vai ser o mesmo. Você está com o dia-a-dia, já sabe que esta semana tivemos de transferir o programa de segunda para quarta-feira e já estamos na segunda parte do programa. E na segunda parte, Miguel, vou começar com a Ucrânia. A guerra continua, conversações de um lado, reação da União Europeia. Qual é a tua análise? Há aqui muitas coisas a acontecer. Em primeiro lugar, com estas conversações de paz, que já vão agora tendo várias rondas, agora em Istambul, sob o alto patrocínio do regime turco, é preciso ver que isto vai tudo demorar muito tempo. Ainda não são conversações de paz, nem de cessar-fogo. São as duas partes a falar para audiências a que se querem dirigir. Em primeiro lugar, as audiências internas. Putin está a falar para o povo russo, Zelensky a falar para o povo ucraniano e para os seus aliados, para os seus respectivos aliados. Putin quer mostrar à China que é razoável, portanto não está ali para anexar território numa estratégia que os chineses não gostam porque têm os seus próprios problemas territoriais, mas Zelensky também está a mostrar a sua razoabilidade aos seus parceiros ocidentais, a Europa e os Estados Unidos. Portanto, nós ainda vamos demorar muito tempo até termos aqui uma solução definitiva diplomática. Para já, o que é que nós tivemos nas últimas 2 ou 3 semanas? Um agravamento horrível da situação humanitária. É preciso que as pessoas percebam que o que está a acontecer às cidades ucranianas, sobretudo no leste do território, é equivalente àquelas imagens catastróficas que nós vimos na Segunda Guerra Mundial, ou o bombardeamento massivo em Alepo, na Síria, que os bombardeiros russos e a artilharia pesada russa se dedicaram depois dos anos 2016, 2017. É um horror sem fim, onde estão a ser cometidos crimes de guerra imparavelmente. Perante isto, eu diria que a União Europeia tem de dar uma resposta muito diferente daquela que está a dar até agora, neste sentido. Por exemplo? Neste sentido. Já se percebeu que ninguém vai combater pela Ucrânia, isso está fora de causa, e, portanto, começam a cair algumas das reservas para a venda de armamento, outras mantêm-se, mas em grande medida mobilizadas pelos países europeus a leste, não os países europeus ao ocidente. Zelensky até fez salientar que Portugal é um dos países ambíguos no que diz respeito a um conjunto de concessões à Ucrânia, nomeadamente na concessão do estatuto de candidato à União Europeia. Achas que ele estava mal informado? Não acho que ele esteja mal informado. Os países do Sul não querem que seja já concedido esse estatuto, com exceção da Grécia, por causa dos fundos europeus. É a única coisa que em Portugal se pensa é fundos europeus, fundos europeus, fundos europeus. Portanto, eu diria que se quem quer mostrar solidariedade a sério, não é para encher telejornais, a fazer bonitos, ter esse falso sentido de Estado. A sério, o que se faz é iniciar já a preparação da reconstrução da Ucrânia. A Ucrânia vai precisar de muito dinheiro nos próximos anos. É verdade. E vai precisar que a União Europeia tenha já desenhado, e não em cima do joelho, um esquema institucional de aplicação desses fundos. Quer dizer, por um lado, mobilizar muito dinheiro, e Portugal deve estar na linha da frente a dizer nós sacrificamos uma parte dos nossos fundos para isso, porque o que se está a passar na Ucrânia é uma catástrofe sem nome. Deve-se mobilizar muito dinheiro para a Ucrânia, porque a Ucrânia vai precisar de muito dinheiro. Mas ao mesmo tempo a fiscalização. E é isso que eu estou a dizer. Até e começar a preparar tem muita tradição de corrupção. Começar a preparar já, em negociação também com o governo ucraniano, o desenho institucional de aplicação desses fundos. Porque isso vai demorar muito tempo, esse desenho. Vai precisar de muito tempo de preparação do pessoal para depois ir para a Ucrânia, vigiar e fiscalizar esse dinheiro. Nós precisamos das duas coisas. E não há uma grande pressa para começar a fazê-lo.
E isso é uma coisa que eu acho que devia gozar de prioridade imediata. Querem mostrar solidariedade? Então mostrem-na. Mostrem aos ucranianos, inclusive aos refugiados ucranianos, milhões de refugiados que já estão fora do país. Mostrem aos refugiados ucranianos que, em vez de quererem aparecer no Instagram ao lado deles, aqui a recebê-los em Lisboa, a bater-lhes palmas, como fez o Presidente da República e os outros ministros, mostrem que vão criar as condições todas para fazer o que esses refugiados todos querem, que é um dia poderem regressar à Ucrânia para viverem em paz, em segurança e em prosperidade, com uma ligação à Europa, sim, que não será nunca imediatamente a Ucrânia como membro de pleno direito da União Europeia, como Portugal é, como a França é, como a Holanda é, mas iniciar um processo de transição em que a Ucrânia possa ter imediatamente uma âncora e, sobretudo, uma âncora económica, que é isso que a Ucrânia precisa para a sua reconstrução. Ter acesso ao mercado interno e por aí adiante. E isso os países europeus podem dar sem incorrer na ira que toda a gente quer aplacar do Putin ou do sucessor de Putin. É preciso mostrar solidariedade com o povo ucraniano, já sendo concreto. Volto a dizer, mobilizar já muito dinheiro, está-se a preparar, não se fala de outra coisa aqui em Portugal, para a União Europeia dar mais dinheiro a Portugal para reequipar a defesa, para fazer a transição digital, para fazer a transição climatérica, para subsidiar o golpe na economia que vem do aumento dos preços energéticos. Isto não é solidariedade com a Ucrânia. Isto não é solidariedade nenhuma com a Ucrânia. Querem solidariedade? Então façamos isso. Dinheiro e o esquema institucional à prova de bala para que garantir que a Vasco, Ucrânia. Eu estava a ouvir o Miguel e achei curioso, porque, tanto quanto sei, os chefes de Estado e de Governo não existem para mostrar solidariedade, existem para defender os seus interesses. A conversa da solidariedade é muito bonito até definirmos quem é que paga, e aí já toda a gente tem perspectivas diferentes. Mas portanto, é do interesse da Europa não ter. Não, eu acho que é também. Não, mas eu estou a dizer isto, é que nós agora embarcamos nas últimas semanas numa euforia, um discurso de solidariedade que vai desfazer-se. Quer dizer, isso parece-me absolutamente claro. À medida, isto é como toda a gente, por exemplo, diz: fantástico, vamos combater as mudanças climáticas, mas quando descobrem que é preciso pagar, depois já não é bem, o entusiasmo tende a esfriar-se um pouco. Portanto, eu acho neste momento a opinião pública europeia ainda tem expectativas que eu acho que não serão concretizadas por razões várias. Agora, creio que estamos relativamente, não diria perto, mas pelo menos já se percebe que tipo de solução é que vai haver ali. Aliás, andamos aqui neste programa a dizer isto há 2 ou 3 semanas, não é? Os ucranianos estão a acordar para a realidade, ou seja, Zelensky já admite não integrar a NATO, já admite que terá de perder parte do território, porque quando se diz que a Crimeia fica na posse da Rússia durante os próximos 15 anos, na prática o que se está a dizer é que a Crimeia jamais voltará à Ucrânia. Não é? A segunda coisa sobre a União Europeia é que aparentemente Putin está disposto a ver a Ucrânia entrar na União Europeia, portanto, alguns relatos das negociações, algumas fontes indicam isto. Isso também não me surpreende. Eu imagino que Putin estará muito satisfeito mesmo em saber que há essa possibilidade, porque essa possibilidade não passa disso, é uma possibilidade. Para entrar, vejamos o seguinte, para a Ucrânia entrar na União Europeia, é preciso, pelo menos, preencher os acordos os critérios que atualmente existem, a menos que haja alteração desses critérios. Mas, neste momento, existe um conjunto de critérios que a Ucrânia não está em condições de preencher e não estará em condições de preencher durante os próximos 20 anos. Que têm a ver com a corrupção, com a transparência, com o Estado de Direito, enfim, uma série de critérios que não é possível. Portanto, esta ideia que muitas pessoas têm que a Ucrânia... Mas por que falas em 20 anos? Porque não é possível fazer o tipo de transformação à economia, à estrutura económica daquele país e à transparência, ao Estado de Direito em menos de 20 anos. Quer dizer, não será possível. A Hungria, a Roménia, sobretudo a Roménia, fez isto. Estás-me a dar ótimos exemplos, Camilo. Quer dizer, a Hungria é parte do problema. Por isso é que agora, não é, depois da entrada da Hungria, é que se está a sancionar ou
Orbán. Mas eu recordo também que não é só a Ucrânia que está na fila de entrada, não é? Sim, É a estão os Moldávia. países, sim, Moldávia, estão os países ali dos Balcãs. Pronto, portanto, se houver uma alteração dos critérios para facilitar, porque neste momento legalmente não é possível haver essa entrada da Ucrânia. Se houver a flexibilização dos critérios, isso significa que não é só a Ucrânia a entrar, serão outros. Será a Albânia, a Sérvia, a Moldávia, a Geórgia. Os países europeus não estão preparados para isso. A União Europeia não vai aceitar esse tipo de alargamento, esse Big Bang no alargamento. Primeira razão. Mas a Ucrânia tem uma importância estratégica superior àqueles países, não é? Sim, mas o ponto não é esse, Camilo. Quer dizer, o ponto é que tu não podes ter um critério para a Ucrânia e depois ter critérios para os outros. Mas às vezes a política resolve isso. Pois, mas se quiser... Não, mas tudo bem. Mas eu estou a dizer que tal como neste momento está estruturada a União Europeia, esses critérios ou são definidos, admite essa possibilidade. Mas se assim for, o que é que acontece à Ucrânia? A Ucrânia desloca o centro de gravidade da União Europeia para leste, ou seja, os países do sul, nomeadamente Portugal, Espanha, mas também a Grécia, a França, a Bélgica, alguns destes países vêm com alguma preocupação a deslocação. Claro. Não, mas estas coisas são importantes, Miguel. Claro, Portanto, por isso é que eu digo que o Zelensky não se enganou. Claro, não se enganou rigorosamente nada. Claro. Portanto, passada esta euforia da opinião pública, nós vamos ver que a questão da entrada da Ucrânia na União Europeia é extremamente complexa e vai se prolongar. Mas em países como a França tem de haver um referendo. Sim, mas isso percebe-se, Vasco. Mas agora, quanto ao sul da Europa, a malta que tenha juízo. Ou seja, nós não vamos poder continuar a ter centenas de bilhões de euros de fundos eternamente. Nós temos que nos modernizar, como fez a Irlanda. Não, mas eu estou de acordo com... Isto é um aviso sério para nós. Não, eu estou de acordo contigo. Quer dizer, eu que estou aqui a expressar são as minhas dúvidas, não é o meu desejo. Então, deixa-me só dizer uma coisa sobre isto. Eu percebo as reservas que o Vasco coloca não aqui. São reservas, Miguel. Eu acho que é esta a lógica política que... Não, as reservas às conclusões e aos corolários que estão agora a ser tirados politicamente. Deixa-me só dizer uma coisa sobre isso. Em primeiro lugar, são os factos no terreno que têm colocado em cima da mesa os sucessivos alargamentos. Antes da queda do muro, ninguém estava a pensar alargar a União Europeia para mais sítio nenhum, senão para o Mediterrâneo e para os países da EFTA. Caiu o muro. Caiu do muro e a partir daí as pessoas perceberam que temos que acolher estes tipos. Por isso é que foi a acolher a Hungria, a Roménia... A Romênia não, a Roménia e a Bulgária ainda eram aqueles países depois do muro que não íamos acolher. Tivemos que os acolher. Depois, a guerra na Jugoslávia. A guerra na Jugoslávia terminou e depois fez-se uma hierarquia de países, uns estavam mais ocidentalizados, digamos assim, mais europeizados, Eslovénia primeiro, depois a Croácia, mas não podia ser a sério, porque ainda tinha lá os resquícios do Milosevic, não sei o quê, veio o Kosovo, mas os factos no terreno é que estão a impor até essa deslocação do centro de gravidade. E não há nada a fazer isso. Houve uma guerra na Ucrânia que está a ter estas consequências. E o que eu digo não é que a Ucrânia vai passar a ser membro de pleno direito da União Europeia nem em 2030, nem provavelmente em 2040. Mas não é isso que é o fundamental. Eu recordo o processo assimétrico que tem a adesão à Turquia, que iniciou-se antes de Portugal. A Turquia tem um processo de adesão à União Europeia que é anterior ao português e ao espanhol. Entretanto, entrou Portugal, entrou a Espanha, entraram os países da EFTA, entraram a Hungria, a Polónia, a Roménia, então toda a gente. Sim, mas esses não vão entrar. Não, mas esse é o meu ponto. Há, no caso da Ucrânia, um dado aqui fundamental. É amarrar a economia ucraniana. A economia ucraniana ao mercado interno. E isso aconteceu com a Turquia? Aconteceu em grande medida. Hoje em dia, a Turquia é uma potência económica no Médio Oriente, está com uma grande crise financeira, mas isso decorre da situação política. É uma potência económica justamente porque Erdogan desfocou da Europa e... A transformação estrutural da economia turca começa no final dos anos 80, a partir do momento em que tem acesso a exportações para o mercado único. Em particular, as exportações para a Escandinávia e para a Alemanha. É isso que vai fazer a elevação dos níveis de vida do povo turco desde os anos 80 até agora, que não tem sido pequena. E, aliás, tem permitido ao Erdogan... O caso turco, ainda bem que refere o caso... Deixa-me só acrescentar isto. Deixa-me só... O caso turco é importante, ainda bem que o referes, mas não é só pela razão económica, é também pela razão política. Uma das razões que Erdogan se transformou num ditador é justamente porque a União Europeia impôs-lhe um conjunto de condições, nomeadamente no que dizia respeito à tutela das Forças Armadas,
para preencher os critérios políticos da adesão. Sim, sim. Portanto, foi perverso essa exigência. Mas eu não estou a dizer que não, e nós não sabemos o que é que vai ser o futuro político da Ucrânia e das relações da Ucrânia em 2040 ou 2050 com a União Europeia. Não faço a mínima ideia o que é que vai ser. Sei é que a fragilidade da economia ucraniana depois da guerra, se não estiver amarrada, não vai estar amarrada ao mercado russo, por razões evidentes, Claro. E se não lhes for dada a oportunidade de se ancorar no mercado europeu, de encontrar aqui um veículo por excelência de modernização interna, de mobilização de exportações, então nós deixamos a Ucrânia numa terra de ninguém, para onde os refugiados não vão poder reconstruir, não vão poder regressar, porque não vai haver a reconstrução do país a breve prazo. Ora, se há uma tarefa política da Europa neste momento, é reconstruir a Ucrânia. É do interesse da Europa Sim, reconstruir mas isso a não Ucrânia. implica pertença, não é? Não Mas o que implica eu estou a dizer pertença. aqui é amarrar politicamente com criar um processo de com um transição. processo e garantir economicamente que essa âncora tem uma concretização. Mas alguém, ou a União Europeia, ou os Estados Unidos, ou os dois, terão de pagar essa reconstrução. Mas isso é fundamentalmente diferente de integrar na União Europeia a Ucrânia. Mas isso o Miguel também já todas as explicou. implicações que isso Nem em 2030 provavelmente estará em condições ótimo, de estamos de aderir. acordo. Bom, nós estamos no final do programa. Eu quero agradecer ao Vasco e ao Miguel e dizer-lhe que na próxima semana o Dia D volta novamente à segunda-feira, portanto não alteramos o horário, isto foi apenas uma exceção. Para o final fica aquele pedido sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partido nas redes sociais. Eu escuso de dizer porque aquilo que houve aqui neste canal não houve em mais sítio nenhum. Obrigado e até à próxima segunda-feira.